Oiê! Tudo bom? E aí? Como Como é que você estás? está, mãe? Tô bem, tô bem. Olha só. Dani, antes de eu começar a falar besteira aqui, se apresenta aí, vai. Ah, tá bom. Bom, bom, gente, boa noite. Eu sou a Dani Couto, eu sou psicóloga, consultora de estilo, especializada em psicologia positiva, criadora do método de moda positiva, que é um método de formação em consultoria de estilo, né, para quem quer trabalhar nessa área, mas sobre o viés, sobre a visão da psicologia positiva, que é um olhar mais carinhoso para o outro, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Marcelo? Vai, não sei. Se É? você falou, Psicologia agora, positiva? Não agora eu vamos? quero saber Vamos. tudo. Eu posso te apresentar, já que você se apresentou tudo errado, eu posso te Ah, apresentar? tá. Ó, Claro. Dani, essa pessoa linda que vocês estão vendo aí, mãe da Flor, Ah, é que é um dos verdade. bebês mais incríveis, não é tão bebê, já está grandinha, mas É bebê. é bebê? Para mim, a Flor tem uma coisa incrível. Que a Flor, quando eu penso na Flor, a Flor ela andou muito cedo. Com quanto tempo a Flor andou? 8 meses. Com 8 meses. Então, a imagem, a primeira imagem que me vem à cabeça da Flor é sempre aquele bebezinho pequenininho andando. Que para mim é algo inédito. Eu nunca tinha visto um bebê tão pequenininho sair assim, tipo, fui, Andando, fui. Ela, fui. ela, ela é bem assim mesmo, né? Porque ela é super independente. Então, ela tem 1 ano e 5 meses, tá, gente? Que o Marcelo tá falando que não é bebê, mas ela Não, tem não um é ano e bebê. 5 meses. Quem anda com 8 meses, com 1 ano já é adulto. E No máximo ela, adolescente. ela é super independente, né? Tem muita autonomia e ela já se alimenta sozinha. Ela Outra vai coisa, até, ela vai até a outra coisa fruteira, pega a banana, descasca, vai na geladeira, pega as frutas. Então, ó, mãe da Flor. Segundo, a pessoa que mais implicou depois da Luana com meu croque, minha combinação avant-garde, croque com meia. Eu tentei Uhum. revolucionar o mercado de calçados mundial e a Dani foi a pessoa que me coagiu nesse momento de felicidade. Porque eu vou falar uma coisa para você, Dani, croque é um negócio. Não é só ele ser feio, ele também não é muito confortável. Então, quando você junta um Ele croque com não a é meia, confortável, tu juras para mim? Eu jurava que era confortável, porque eu achava que era o único motivo para uma pessoa usar o croque era ele ser confortável. olha, eu queria só avisar que a probabilidade da Croc um dia contratar a gente, ela é muito, muito remota. Deixa eu te falar uma coisa, eu li essa semana que a croque tá voltando com tudo, tá? Oh, Vai ser a nova moda. mas eu tinha esse negócio, assim, eu passava em frente à loja, eu sempre, desde quando eu vi Crocs pela primeira vez nos Estados Unidos, eu falei, pô, eu quero um negócio desse, é diferente. É E aí eu feio, botava né, no pé, cara? aí eu falava, pô, mas não, ficou estranho. Mas eu continuava o namoro, sabe? Sabe quando você vai se acostumando com a pessoa? Assim, eu fui me acostumando, porque eu passava sempre em frente à loja. Aí um dia entrou em promoção, eu falei, pô, chegou minha vez. É um sinal divino, Deus está avisando, chegou minha vez, eu vou adquirir o meu exemplar. E aí não ficou legal. Não ficou legal. Mas aí eu descobri que botando uma meia ele ficava confortável. E É. aí, sabe aquele negócio, sabe, tipo comfort food, assim, que negócio gostosinho? Ficou Uhum. gostosinho. E aí a Luana começou a criticar, depois veio a crítica. A crítica da Luana eu até ignorei, porque a crítica da Luana ela chega a ser grosseira, que a Luana fala assim, está ridículo. Né? E ela fala olhando nos olhos, está É que ridículo. a Luana, ela tem ascendente em leão, né? Então ela Né? tem essa coisa do bom gosto e também da sinceridade, do sincericídio, né? Mas eu consigo, por causa dessa grosseria, né, eu consegui ignorar. Mas aí veio você, com toda a sua formação de moda que eu fiz. Eu sei que você estudou nos Estados Unidos, na Inglaterra, vive viajando o mundo, aí tem 55 diplomas de moda. Aí você criticar o meu estilo nessa nossa internet de Deus aqui, gerou um movimento que, primeiro, a primeira reação foi da Crocs, que não gostou da gente, e depois a internet toda resolveu opinar sobre o meu calçado. Inclusive algumas críticas mais severas do que a da Luana. Mas tudo bem. Mas Então, resolveu, né? olha só, a Crocs continua aqui. Chegou um sapato verde, que também foi alvo de críticas, mas abafa o caso.
Mas o mais legal, já contei dois podres da Dani aqui, né? Agora eu vou contar o terceiro. A Dani foi a pessoa que me tirou do mundo corporativo. Ou como diz o marido dela, o Thales, foi que me tirou da Matrix, ou do Matrix, se a gente quiser ser chique aqui, né? E eu vou contar mais um podre da Dani aqui. A Dani foi a pessoa que, pela primeira vez, me fez pensar qual roupa eu vou usar na live. Aí eu resolvi botar a Doma, porque eu falei, eu não tenho uma roupa à altura dessa live. Ai, então, até parece. Aí eu tô com a camisa velha do Ramones aqui por baixo. Aqui, aí mas... você não precisava contar. Então, tá Dani, toda arrumadinha ali, tudo bonitinho ali, ó, no domo. Mas chefe. eu sou super sincero, Eu não estou de Crocs, tá? Então, fique registrado. Eu não vou fazer... Tudo bem, a gente não tá vendo. A deselegância de pegar o celular e mostrar meus pés, mas... Tá tipo o Cis Moreira, né? A parte de cima impecável, embaixo. Mas, Dani, posso pedir uma coisa? Claro. Você tem a memória melhor que a minha. Me conta como é que a gente se conheceu. Você lembra como é que a gente se conheceu? Lembro perfeitamente. Eu adoro contar essa história, mas vou deixar você contar. Vai. Gente, então, é o seguinte, eu trabalhava numa empresa onde eu trabalhei durante 7 anos, né? Inclusive, eu saí dessa empresa para fazer transição de carreira para consultoria de estilo. E eu trabalhava como psicóloga organizacional, era responsável pela área de recrutamento, seleção e treinamento. E um belo dia eu estava entrevistando para uma vaga, né, de coordenação na área de tecnologia da empresa. E quem eu tive a honra de entrevistar, né? Aí, ele mesmo. É nóis. O cara do Crocs. E foi assim que a gente se conheceu. Primeiro eu conheci o currículo do Marcelo. E depois eu conheci pessoalmente fazendo uma entrevista com ele. E eu lembro muito que a entrevista dele me marcou demais. Eu fazia muitas entrevistas, mas me marcou muito. Você não vai falar essa parte, era... Porque... Essa parte não era para falar. Não, vou falar. Porque ele falou muito da esposa dele na entrevista. Eu achei aquilo muito lindo. Eu achei muito legal. Acabou que a gente bateu um papo. Tipo, parecia que eu conhecia ele há muito tempo, né? E ele foi contratado e aí começou a nossa amizade. Então, deixa eu contar uma parte sórdida dessa entrevista. Essa entrevista me marcou, né? Primeiro que quando eu cheguei lá, conheci a Dani super legal. Aí o chefe... Bom, não vou falar do chefe, não. E aí legal a Dani virou... Opa, deixa pra lá essa história. E aí, a Dani perguntou, não sei se foi a Dani ou se foi o chefe, que eu não posso falar o nome, virou para mim e perguntou assim, mas por que eu deveria te contratar? Aí eu falei assim, porque eu sou bom, ué. Aí a Dani olhou para minha cara e falou assim, imodesto, e anotou assim. Aí eu falei, lascou. Acabou a entrevista, acabou. Tá tudo bem, vida que segue. Eu estava empregado, não tinha problema, estava tudo bem. Mas não sei o que aconteceu, que resolveram me chamar. Deviam estar num desespero, porque me chamaram mesmo eu falando uma besteira dessa numa entrevista. E passou, e deu tudo certo. E, Dani, então, eu posso fazer uma pergunta já? Eu vou te contar uma história. Eu estou fazendo faculdade, não sei se você sabe, eu estou terminando uma faculdade de gastronomia. E eu estou, esse período, justamente fazendo uma matéria de recursos humanos, que é uma matéria de gestão de equipe em restaurante. Então, você vai fazer perguntas de recursos humanos depois de 500 anos de eu ter saído dessa área. Calma aí, eu tive o trabalho de estudar a matéria, porque dificilmente eu estudo para fazer a prova. Eu tive o trabalho de estudar a matéria para formular uma pergunta para você. Então, vamos lá. No cenário econômico atual, eu que escrevi a pergunta. Como você entende que um gestor multidisciplinar deve se comportar em relação à área de recursos humanos, visando o desenvolvimento da inteligência emocional corporativa dele e da sua equipe? É claro que você não vai responder isso, mas eu queria que você valorizasse, porque foi a primeira vez que eu parei para estudar essa matéria e que eu li que tinha coisas interessantes lá. Mas você sabe que, olha só, mesmo sendo brincadeira, né? E a gente não vai ficar falando sobre recursos humanos aqui, que é chato. Por que mas... Eu queria falar. Mas essa pergunta, ela é interessante. Porque, assim, só falando brevemente, para quem trabalha em empresa, gente, vamos ver se se identifica também, né? Grande parte das grandes empresas, grandes corporações, tem recursos humanos como um DP, né? Contrata e paga.
Mas não como gestão de recursos humanos, que é gestão de pessoas, que é tornar a vida desses funcionários, dessas pessoas que são o recurso principal de uma empresa, o coração de uma empresa, melhor. É entender por que a pessoa, de repente, não está indo tão bem, né? Porque ela pode estar com um problema pessoal. Então, os recursos humanos seriam para tornar a vida do trabalhador melhor e facilitar a vida dele, entender os seus problemas, trabalhar as questões. E isso não é trabalhado na maior parte das empresas, né? Então, eu acho que vai meio por aí. Você sabe que na matéria que eu estou estudando, e agora eu vou danar falar da matéria aqui, porque eu parei para estudar por sua causa e agora eu sei tudo disso, né? A área de recursos humanos ela foi criada por causa dos pagamentos. Era uma área que foi criada para gerir pagamento, que era... DP. Ninguém total. falava de processo de seleção, botava a placa na porta lá, estamos contratando, entrava Fichava, no currículo, né? não tinha... E era um DP, né? Era um DP. Agora vamos fazer a nossa live de verdade. Passaram-se aqui 15 minutos da nossa vida aqui, que a gente falou abobrinha. Agora a gente vai começar Alguém a falar... está falando aqui, ó, normalmente eles dificultam a vida dos colaboradores. Infelizmente. Só ali verdade. Só ali verdade. Dani, o que é psicologia positiva? Fala pra gente. Vamos lá, gente. Eu falo muito sobre isso, né? E às vezes as pessoas não fazem a mínima ideia do que seja psicologia positiva, até porque é muito novo, é muito recente esse movimento. E aí, vou tentar explicar de uma forma bem simples. A psicologia positiva, ela estuda a felicidade, tá? E aí, tá, Dani, mas o que é isso? Bom, psicologia, gente, estuda o comportamento das pessoas. A psicologia que a gente conhece. Só que até os anos 70, né, aliás, até hoje, a psicologia sempre viu o indivíduo através das doenças psíquicas, né, através dos problemas. Então, o estudo da psicologia sempre veio através das questões, dos problemas psíquicos, das doenças que as pessoas apresentavam e apresentam. A psicologia positiva, ela chegou lá nos anos 70, que foi o início, né? Por isso que eu falo que é muito recente, que começou nos anos 70, mas começou a explodir mesmo, foi a partir do ano 2000, tá? Ela veio para estudar o ser humano, o comportamento do ser humano, através da perspectiva positiva. Então, o que é isso? Através da felicidade. Então, o estudo da psicologia positiva é entender o que te causa felicidade, o que traz felicidade para a pessoa, né? Felicidade a gente pode entender como bem-estar, porque quando a gente fala em felicidade também parece que é uma coisa assim, que tem que ser muito grande, uma realização muito enorme na vida da pessoa. Buda, né? Buda. É igual Buda. Exatamente. Ou então ela tem que comprar uma casa, ela tem que comprar um carro, ela tem que ganhar na Mega Sena, né? Ela tem que fazer aquela viagem dos sonhos, tem que ser... E geralmente é ligado a algo muito material também. Mas felicidade está em pequenas situações que acontecem nas nossas vidas todos os dias, que nos causam bem-estar. Às vezes você está conversando com um amigo ou com uma amiga, te causa uma sensação de bem-estar que te traz felicidade. Às vezes você encontrar com um familiar seu que você gosta muito, não via há muito tempo, te causa essa sensação de bem-estar. Muitas vezes, só estar assistindo um filme com o seu filho, com a sua filha, ou com a pessoa que você ama, te causa essa sensação de bem-estar e isso é a felicidade. Então, a psicologia positiva, ela estuda isso. Quais são os comportamentos positivos que levam as pessoas a se sentirem felizes, né, a viverem esse estado de bem-estar. Dani, uma vez, eu vi você falando numa live, que uma coisa que eu até anotei aqui. Isso me marcou muito. Você falou assim, a gente deveria mudar o foco. Tem tempo que a gente fez essa live, você falou isso. Mudar o foco do que está funcionando para o que dá certo, o que está dando certo. Como é que é isso? Quando eu escutei isso, eu fiquei um tempão pensando, mudar o foco do que está funcionando já parece uma coisa meio disruptiva, né? Na verdade, é o seguinte, isso aí também é uma visão da psicologia positiva. Como eu falei, como a psicologia positiva ela visa entender o que causa as reações positivas, que no caso é a felicidade, e não o que está causando o adoecimento, esse modo de encarar
a vida também parte desse princípio, desse pressuposto. Por exemplo, na nossa sociedade, a gente vem muito de uma cultura de estar sempre pensando naquilo que está dando errado, né? Naquilo que não deu certo na nossa vida, e aí se lamentar, poxa, não está dando certo, eu não consigo, eu queria muito fazer isso, mas eu não vou conseguir. Então, a ideia é você mudar esse foco. Em vez de focar naquilo que não deu certo ou não está dando certo, vamos focar no que deu certo, no que foi bom, ou no que você está conseguindo fazer agora, nesse momento, e que você está vendo que está dando certo, e que pode dar certo também no futuro. Isso, gente, é uma mudança de pensamento, né? Que se chama mindset, né? Por aí, né? Esse é corporativo, esse é termo corporativo. Mas aí tem uns livros aí que falam mindset, mas seria nosso pensamento mesmo, tá? É a gente mudar a nossa estrutura de pensamento. Focar menos no negativo e passar a focar mais no positivo. Então, deixar um pouquinho de lado aquilo que não deu certo, aquilo que não tá legal, e tentar focar no que a gente conseguiu construir de positivo, no que a gente está conseguindo construir agora, ou que a gente pode construir no futuro também. Porque, de repente, você pode olhar e pensar, ai, Dani, mas eu não consigo enxergar nada de positivo na minha vida, né? Eu não consigo pensar. Com certeza tem, tá, gente? Com certeza tem. Mas pode ser que naquele momento você não consiga enxergar. Mas você pode pensar, poxa, mas pode ser que se eu fizer isso aqui, ir por esse caminho, vai acontecer uma coisa muito legal que vai me deixar muito feliz. Então, é isso a mudança de pensamento. Parar de focar no que não dá certo e focar naquilo que dá ou que pode dar certo. É tipo, vamos para a escola, né? No nosso modelo tradicional de ensino, que também é um modelo muito falho, geralmente, o que você foca? A criança não está indo bem em matemática, né? Aí vamos dar aula extra de matemática para ela, né? Ela vai ter mais 10 aulas extras de matemática, a gente vai colocar ela aqui depois da aula para estudar matemática, contrata professor particular para matemática, vamos focar porque ela não está dando certo nisso. Quando, na verdade, o ideal seria a gente desenvolver aquilo que ela tem de melhor, né? Porque a matemática, muito provavelmente, é um ponto não tão forte nela, né? Que a gente vai ficar ali, tentando capinar aquilo ali, né? A criança vai ficar estressada, muito provavelmente não vai se tornar um AIS da matemática, né? E, de repente, ela era muito boa em português, e como ela era boa em português, a gente deixou para lá. Sendo que era português que a gente tinha que reforçar, né? Porque se ela era boa, se nós reforçássemos o português nela, ela ia ser a melhor. Então, a ideia é essa, né? Se tem algo que você é bom, aposta nisso para ser o melhor. Se tem algo que você é mais ou menos, não precisa ficar perdendo tempo nisso, né? Foca naquilo que você é melhor, que com certeza isso vai te trazer um retorno muito mais positivo e com menos estresse também. Dani, ouvindo você falar, me vem à cabeça aquela história da gente superdimensionar. Histórico familiar, principalmente por parte de mãe, eu tenho muitos parentes com problemas de depressão, com históricos de depressão, bipolaridade. E eu vejo muito um padrão das pessoas que projetam muito coisas ruins no futuro. E ouvindo você falar, parece um tapa, assim, tipo, vem para a realidade, vive o hoje. E faz um exercício, pelo menos foi como eu ouvi, que você pode fazer um exercício de olhar, mesmo quando você está sofrendo, como as coisas não estão saindo. Porque essa live aqui não é uma live para a gente falar só de felicidade, né? E sim mostrar o que a gente tem de ferramenta para chegar lá. Porque o que você está falando para mim soa como faz um exercício para ver o que está funcionando, o que está legal nesse momento e começa a botar energia lá, em vez de botar a energia no que está ruim, no que está te deixando triste, né? Isso já é um exercício difícil de fazer, porque não está na nossa cultura fazer isso, né? Não, nem um pouco. A gente vive um momento ruim. A gente não celebra muitas coisas boas.
Nem um pouco. E isso de celebrar as coisas boas é uma coisa muito legal, né? Porque um dos exercícios da psicologia positiva é esse, de você tentar postergar ao máximo esse momento de felicidade seu, né? Que é o da celebração. Então, tem pessoas que quando estão no momento feliz, né? Que ela está se sentindo feliz, ela está tão preocupada com esse momento acabar, né, que ela não consegue vivenciar plenamente aquela felicidade daquele momento. Olha que coisa louca. Oi! Né? Ela, de repente, sei lá, ela tá numa festa, ela tá num lugar que ela tá feliz, ela tá no Maracanã assistindo um jogo, não sei. Né? É um lugar que ela se sinta muito feliz, mas aí ela tá pensando, ai, mas daqui a 2 horas eu vou ter que ir para casa, amanhã eu tenho que ir para o trabalho, um trabalho que eu não gosto. E aí ela já vai minando aquele momento que ela poderia estar vivenciando aquela felicidade. Síndrome do domingo, né? Parece a síndrome do domingo. Fantástico, né? A musiquinha tocando. Já bate a depressão. Eu não vejo televisão, mas já antigamente batia aquela bate em muita gente, né, Marcelo? Nem dormia direito. Exatamente. Ou como diz o Thales, já acordava até com febre. Quando, na verdade, assim, uma das formas de você desenvolver isso dentro da psicologia positiva é você tentar postergar ao máximo esse momento e viver ele plenamente. E não pensar mais em nada. Né? Vive aquele momento plenamente. Porque tem uma coisa também que agora eu me lembrei aqui, a gente sempre acha que a felicidade é o final, né? Como lá quando a gente atravessa o arco-íris, né? No final do arco-íris a gente vai encontrar o pote de ouro, que é a felicidade. E felicidade não é o final. Senão, porque muita gente passa uma vida inteira percorrendo, né, tentando alcançar a felicidade, um dia eu vou alcançar, mas a felicidade não está no final. A felicidade, ela está em momentos da nossa vida. E a nossa vida, como diria Lulu Santos e Nelson Bota, ela vem em ondas como o mar, né? Então, a gente tem momentos altos, momentos baixos, momentos altos novamente, né? E quando a gente consegue compreender quais são os momentos altos, que é onde a gente se sente bem, que a gente tem aquele bem-estar, a gente se sente feliz. E a gente consegue reproduzir mais esses momentos ou viver mais plenamente eles, nós passamos a ter mais momentos de felicidade. Né? Dani, quando você fala, eu sempre fico imaginando, vem vários flashes na cabeça, assim, você vai falando, porque são coisas que causam no nosso dia a dia, né? E a gente normalmente a gente não para pensar sobre as coisas, né? A gente vive aquelas coisas ou nem vive, né? Eu acho que a gente é levado durante o dia, a gente fica numa hipnose durante o dia. E você, e eu vejo isso num padrão, né? Para mim, chegam pessoas sempre com queixas de doença, você que conhece a realidade da doença autoimune, isso chega para mim diariamente. E as pessoas estão cada vez mais botando energia nas coisas que doem do que nas coisas que fazem feliz. E acaba um dia inteiro, se você pedir um resumo das pessoas, eu escuto resumos tipo, cara, meu dia foi uma desgraça. De manhã eu fui para trabalhar, aí o sinal estava queimado e estava chovendo, o trânsito estava horrível, o Uber cancelou e não sei o quê, e eu cheguei no trabalho fazendo coisas. E no final de tudo, era tudo uma rotina e o que incomodou foi o trânsito. Mas a pessoa é capaz de fazer aquilo tudo virar uma coisa ruim. E aí, se você perguntar, mas não teve nada legal? Pô, teve, era aniversário do meu melhor amigo, eu consegui almoçar com ele. E na narrativa, isso não passa. Então, parece que o que é negativo tem um peso muito maior, né? Do que o que acaba que o que é positivo é que se torna tão pequenininho ali, né, e absorvido pelo dia a dia, né? Principalmente quando esse dia a dia não é o dia a dia que aquela pessoa idealizou para a vida dela, né? Você é a favor não sei se você trabalha com isso, Dani, mas aquele exercício de você passar o dia sem reclamar de nada. Eu já tentei fazer isso e é difícil pra caramba, né? Na verdade, a pergunta que eu quero te fazer é o quão importante é você não reclamar e você ser mais grato? Nessa esfera de felicidade que a gente está buscando, de ter uma vida mais leve, o quão é importante você não reclamar e agradecer mais? Então, eu sou a favor da gente evitar reclamar, né? Eu sei que isso não é possível todos os dias, não é possível para todas as pessoas, mas eu acho que quanto menos a gente reclamar, mais fácil a nossa vida
pode passar a ser, né? Eu acho que a reclamação vem com uma carga negativa muito grande. E como nós somos energia, né? E tudo que a gente vive é energia, quando a gente coloca essa energia negativa para o mundo devolve para a gente. Então, eu sei que nem sempre é tão fácil quanto falar, mas é um exercício para se fazer tentar reclamar menos, né? Tentar não dar tanta importância para coisas, às vezes, muito pequenas. Porque, às vezes, a pessoa reclama de coisas pequenas. Tem reclamações que até tem lá o seu... Não, tudo bem, né? Aconteceu algo realmente terrível no dia dessa pessoa, tudo bem, vamos dar uma colher de chá para ela. Mas, às vezes, são coisas muito pequenas que aí você... reclama da pessoa lá no cafezinho, aí reclama da pessoa que trabalha do seu lado, reclama do motorista, reclama do não sei o quê, reclama do tempo, porque choveu, reclama porque fez sol, né? Quando você vê no fim do dia, aquela pessoa tá pesada, né? E essa energia negativa, é claro, gente, que vai atrair coisas negativas para sua vida, é fato, né? Inclusive o quê? Doenças. Porque Acaba somatizando. o Marcelo acabou de falar de doenças autoimunes. Doenças autoimunes são, em grande parte, provocadas por somatização, né? São doenças psicossomáticas. O que é isso, gente? Quando a gente vai somatizando, né? Tipo, coisas ruins que vão acontecendo na nossa vida, estresse, reclamação e etc. O nosso corpo, ele não aguenta. Então, ele tem que botar para fora isso que ele está sofrendo. Às vezes, vem na forma de doenças de pele ou então até de doenças autoimunes também. E a gratidão é um dos exercícios também da psicologia positiva. A psicologia positiva veio com essa questão da gratidão. Quanto ser grato é importante para o nosso bem-estar. Quando a gente, quem consegue realmente desenvolver esse sentimento de gratidão é uma pessoa mais feliz, consegue ser uma pessoa muito mais feliz, gente. Não é besteira de gratidão, gratiluz, que as pessoas ficam brincando, né? Não é. Isso pode parecer bobagem, mas não é bobagem, tá? Gratidão acho que é um dos melhores sentimentos que uma pessoa pode ter, porque ela se sente grata por estar viva, ela se sente grata por ter saúde, ela se sente grata por ter um trabalho, ela se sente grata por ter uma casa, ela se sente grata por ter uma família, por ter amigos, né? Tem tantas coisas que acontecem na nossa vida para a gente se sentir gratas, e a gente às vezes vai dando importância para aquilo pequenininho que aconteceu de ruim no dia, né? Se a gente consegue inverter essa ordem, ser mais grato e reclamar menos, com certeza a felicidade vai aparecer em mais momentos, tá, gente? Então, isso é comprovado, tá? Isso é psicologia positiva. Pode ter certeza, se você tentar começar a fazer esse exercício, que não é simples, não é fácil, porque às vezes a gente falando parece que amanhã eu já vou fazer isso e vou conseguir. Então, é algo que você vai exercitar. Cada dia você vai fazendo um pouquinho e depois de um tempo, com certeza, você vai notar uma diferença na sua vida. Dani, vou tentar. A gente falou do problema e da solução, né? Agora vamos tentar trazer isso para a realidade das pessoas. Eu acho que a gente falou que a gente tem pessoas, e na verdade isso é bem normal e está tudo bem ser assim, que estão insatisfeitas com o dia a dia como um todo, né? Que não gosta do emprego, ou que sonha em fazer alguma coisa diferente, mas no frigir dos ovos está numa zona de conforto. Está tudo ruim, eu não gosto de nada, ou no extremo eu odeio tudo, mas eu continuo fazendo todo dia, todo dia ela faz tudo sempre igual. E tá gerando um mar de insatisfação, mas a pessoa está naquela zona de conforto. E aí, o que faz? Eu falo que isso é a zona de conforto desconfortável, né? Porque quando a gente ouve essa palavra, zona de conforto, parece sempre que a pessoa está de boas, né? É bom, né? Zona de conforto é bom, né? Tá de boas lá, confortável. Deixa como tá, deixa a vida me levar, né? Como diria o Zeca. Mas não é bem assim, tá, gente? Muitas vezes zona de conforto pode ser altamente desconfortável. Só que dá tanto trabalho sair.
às vezes a pessoa não faz a mínima ideia de como sair daquela situação também. E aí tem medo, tem crenças limitantes, né? Tem um monte de gente para falar que não vai dar certo se você, de repente, quiser mudar, quiser fazer uma coisa diferente, né? Tem as questões do dia a dia mesmo, você precisa daquele emprego para pagar as contas, e aí dá medo pra caramba, dá insegurança de repente, mudar, né? Tem tanta coisa que acontece ali que a pessoa paralisa. Muitas vezes ela está nessa zona de conforto desconfortável porque ela está paralisada e não faz a mínima ideia de como sair dali. Muitas vezes ela precisa de ajuda, né? Para poder sair dali. Alguém que estenda a mão, que dê um direcionamento, né? Porque é muito difícil sozinho, né? Eu e Marcelo já passamos por essa situação de mudança, né? E a gente sabe que mudar é desconfortável, mudar não é fácil, não é simples, exige um certo desprendimento, exige uma certa coragem, né? Para algumas pessoas tem que ter uma certa programação para que essa mudança aconteça também, enfim. Mas essa zona de desconforto, gente, pode ser muito desconfortável, pode ser muito ruim, pode trazer muitas questões para a vida dela, questões psíquicas, inclusive, né? E o que eu, assim, dentro da minha experiência pessoal e de tudo que eu já vi, inclusive com minhas alunas, com pessoas próximas a mim, né? Se você está num lugar hoje, num trabalho, que você não está feliz, que você não gosta daquilo que você faz, que você vai aborrecido todo dia para aquele trabalho, que você volta triste todo dia, começa a entender que caminho que você pode futuramente tomar. E essa mudança não precisa ser do dia para a noite, não precisa ser de hoje para amanhã, né? Ela pode ser pensada, mas ela precisa ser tomada. Porque você imagina você ficar 20, 30, 40 anos fazendo uma coisa que te angustia, né? Por mais que você esteja recebendo seu salário no final do mês e que a vida esteja seguindo o seu fluxo, né? Eu acho que esse sentimento de infelicidade, ele te traz muito mais desvantagens a longo prazo do que necessariamente vantagens, né? Então, às vezes, a gente precisa passar um olhar ativo na nossa vida e perceber, né, o que está ruim, o que eu posso melhorar, né? Se eu tenho um sonho, por que não seguir esse sonho? Por que eu não posso por que eu não posso correr atrás dos meus sonhos? Quem foi que disse que eu não vou conseguir, né? Porque tem uma outra coisa aí, né, Marcelo? Quando a gente tem uma atitude, a gente quer tomar uma atitude que vai mudar muito a nossa vida, tem um monte de gente para falar que não vai dar certo, né? Porque às vezes para a maioria das pessoas ela não consegue fazer uma mudança na vida dela, então ela olha para o outro e fala: não, você também não vai conseguir, não. E aí, às vezes, aquilo impede que aquela pessoa tome uma atitude que iria beneficiá-lo, né? Então, assim, gente, se você realmente se você tem algo que você gostaria de fazer, tem um sonho que você gostaria de seguir, né? Siga esse sonho. Como eu falei, você não precisa abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Pode ser uma coisa mais trabalhada, pode ser uma coisa mais planejada, mas siga o seu sonho, não deixa ninguém te dizer que você não vai conseguir, não. Porque a gente é capaz de tudo quando a gente realmente tem um objetivo, né, Marcelo? Dani, com certeza. Agora, tem duas reflexões aqui. Primeiro, você falou um termo que, para quem trabalha com infoprodutos, como é o nosso caso, com quem trabalha com marketing digital, está acostumado com esse termo, né? Crença limitante. Mas explica o que é a crença limitante, que você falou, que é para mim um termo tão importante. Né? Eu tinha guardado aqui para falar depois sobre isso, mas eu vou explicar. O que acontece, gente? Crenças limitantes são as crenças que habitam a nossa cabecinha, né, desde muito cedo, e dizem aqui dentro que a gente não vai conseguir fazer algo que a gente gostaria muito, tá? Isso pode ser pode ter sido porque a sua família te disse em alguma oportunidade ou durante algum tempo na sua vida que aquilo não era para você. Pode ser porque a sociedade disse que aquilo não era para você, porque a cultura que você foi criado disse que aquilo ali não dava, não era nem para você tentar. E aí acontece que a gente cresce, né, e olha para certas coisas e acha que aquilo não é pra gente.
tá? E isso impede da gente seguir adiante. Então, às vezes, você tem um sonho, mas você não vai atrás desse sonho porque você tem uma crença limitante que te impede de acreditar que você vai conseguir se realizar. Então, por exemplo, de repente uma pessoa que nasceu num ambiente muito humilde, né? E aí ela tinha um sonho de estudar moda. E os pais viram e falam, não, você tem que fazer, já que você vai fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade de administração, de direito, né, de engenharia, que é algo que vai te dar uma coisa sólida, Futuro, um futuro. emprego, vai te dar futuro, vai te dar um emprego sólido e tudo. Aí a pessoa larga aquele sonho de fazer moda dela, porque ela acha que realmente aquilo não é para ela, porque moda é para gente rica, né? Que nasceu em berço de ouro. E aí ela vai estudar engenharia, ou administração, ou direito, que são carreiras sólidas, né? Que você pode fazer um concurso, né? Que vai te dar uma estabilidade, enfim. Sabe o que acontece na maioria das vezes, gente? Ela fica totalmente infeliz, né? Ela até consegue, ela vai ter o emprego dela, vai até conseguir ter retorno financeiro, não é nem essa questão. Mas ela vai estar tão infeliz fazendo aquilo, né? Que aí ela vai viver aquilo que a gente estava conversando ainda agora, né? Vai para o trabalho porque tem que ir, volta triste, vai chorando, aí vai tendo aquelas doenças autoimunes, né? Vai adoecendo, estresse, enfim, um monte de coisas, porque ela está fazendo uma coisa que ela não gosta de fazer. Né? Quando o sonho dela era fazer moda. E por que ela não poderia ter sucesso fazendo moda? Porque dentro da cabeça dela, daquilo que disseram para ela a vida inteira, ela não conseguiria. Então, quando a gente quebra essa crença limitante, é quando a gente olha para esse lugar onde nós estamos e fala assim, eu posso sim. Eu não nasci em berço de ouro, mas o que me impede de ter sucesso fazendo aquilo que eu gosto de fazer? Aquilo que enche os meus olhos, né? Então, eu vou estudar moda sim, eu vou trabalhar com moda sim. Você pode ter certeza que ela vai ter sucesso. Não importa a carreira, o trabalho que você escolher. Se for algo que você tem amor em fazer, vai dar certo. Não deixa a crença limitante te impedir. Os americanos têm uma frase para isso que é horrorosa, porque é um palavrão, mas eles falam assim, não acredite na sua própria merda. E é isso, no final das contas, por mais grosseiro que seja, são coisas que você projeta e você resolve acreditar naquilo. É isso. Por mais absurdo que seja, você coloca aquilo como um obstáculo e sempre... E o que é mais legal, ou o mais trágico disso, é que não vai ser um obstáculo. A pessoa que está nessa crença limitante, ela vai criando, ela tem uma imaginação sem fim, porque ela coloca um obstáculo, aí você conversa com ela, mas beleza, então, mas isso aqui também não vai dar certo. Assim, por mais que você mostre caminhos, a pessoa que está nessa de, olha, eu estou te mostrando o caminho, você está procurando desculpas, você vai sempre encontrar. Quem está procurando desculpa vai sempre arrumar desculpa. Eu acho que não tem jeito. Desculpa. Ela bloqueia, não tem jeito, ela está bloqueada, né? E ela, por exemplo, uma pessoa que acha que não vai conseguir aprender, né? Tem muito isso, eu ouço muito isso às vezes de pessoas que querem estudar, ou querem entrar no meu curso, por exemplo, e falar, mas eu acho que eu não consigo, porque eu acho que eu não consigo mais aprender por causa da minha idade, não é mais para mim, eu acho que eu estou numa idade que eu não aprendo mais. Gente, primeiro, não existe idade para aprender, né? Você está vivo, então você pode aprender. Eu estou fazendo faculdade, eu estou com os meus 46 anos, entrei na faculdade de novo. Sim. Não existe, isso aí não existe. Você pode ter 100 anos, você está vivo, você está com a sua saúde mental em dia, né? Você vai conseguir, é fato. Não, né? E eu vou te dizer, Dani, o pior é que a gente projeta tanta dificuldade e quando na prática, quando você coloca, vai desenhar o problema mesmo, você vê que é muito mais simples. Porque hoje eu faço faculdade... E o meu esforço de fazer faculdade é muito menor do que quando eu tinha 17 anos. Eu precisava me matar de estudar. Hoje a gente tem uma sabedoria, a gente tem acesso a um monte de informação e a gente faz as coisas hoje com o pé nas costas. Então, assim, o que a gente coloca como dificuldade, que foi uma dificuldade, você não pode trazer isso para o dia de hoje como se fosse uma realidade, porque não é. Com o conhecimento que você tem, com a tua história de vida, as coisas ficam mais simples. Mas aí, Dani, aparece aquela pessoa que fala assim, nossa, eu estou amando
tudo que vocês estão falando aí, mas eu não gosto do meu emprego e eu não sei fazer mais nada. Existe alguém que não saiba fazer mais nada, Dani? Impossível. Impossível. Porque eu escuto isso direto. Eu não sei fazer mais nada. Não tem nada que eu consiga. Não estou em como arrumar outro emprego. Eu não sei fazer mais nada. Impossível, né? Um ser humano cheio de potencial, né? Porque o que nos diferencia, né, enquanto seres humanos, são as nossas potencialidades. Ela pode não estar sabendo nesse momento exatamente o que ela quer fazer, né? Mas se ela começar ali, né, a trabalhar o pensamento, o que eu gosto de fazer nas horas vagas, né? Nos meus momentos de lazer, o que eu gosto de ficar fazendo, né? O meu hobby, né? Porque todo mundo tem algum hobby. Ela pode até não estar rotulando isso, né? Pode até não dar esse nome. Mas quando ela não tem nada para fazer, ou ela vai fazer um bolo, né? Ou ela vai fazer ou vai viajar. Vai viajar, vai ler um livro, não sei, gente. Tem sempre algo que a pessoa gosta de fazer no momento de lazer. Então, acho que é por aí que ela vai descobrindo uma das potencialidades dela, né? Porque eu entendo que muitas vezes, quando a gente está nesse lugar, né, de não estou feliz, não está bom, mas estou lá, né, fazendo todo dia a mesma ruim, coisa. Mas tá bom. Às vezes ela não consegue enxergar mesmo, não. Né? Quando a gente está dentro desse lugar, é muito difícil enxergar o exterior, enxergar as possibilidades. Né? Mas então eu convido a fazer essa reflexão, né? De sentar mesmo e pegar um caderno e escrever tudo que ela gosta de fazer, tudo que dá prazer a ela. Ali ela vai encontrar o que ela poderia trabalhar e ser feliz. Tem um conceito, se não me engano é japonês, que é o Ikigai, que fala sobre isso, né? Que quando você consegue conciliar o que você gosta de fazer com o que é útil para alguém e você pode ser remunerado por isso, você resolveu o problema. Então, tudo começa com o que eu gosto de fazer. Tudo começa, não tem como começar de outra forma. Começa com o que eu gosto de fazer. De novo, um outro equívoco da nossa cultura, né? Que é uma cultura que privilegia o que vai me dar retorno financeiro antes do que eu gosto de fazer, né? Geralmente é assim que as pessoas são instruídas a pensar, né? O que eu posso fazer para ganhar um dinheiro e depois, antes de pensar naquilo que eu gosto de fazer. Porque se fosse o contrário, as coisas seriam resolvidas muito mais facilmente. Se pensasse primeiro, o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto realmente bem fazendo, é isso que eu vou trabalhar. Né? Não importa se é uma coisa que não precise de faculdade, que tem isso também, né? Não necessariamente você precisa ter um trabalho que precise fazer uma faculdade, não necessariamente fazer uma faculdade vai te trazer retorno financeiro, né? Tá muito mais em você fazer aquilo que você gosta de fazer. Porque se você faz o que você gosta de fazer, você vai se entregar para aquilo ali. Você vai estudar sobre aquilo, você vai se debruçar sobre aquilo e você vai ser o melhor naquilo que você faz. Né? Então, os japoneses, como sempre, estão certos. São sábios, né? Dani, eu tive recentemente num evento um evento sem glúten, de gastronomia sem glúten, e eu conheci uma menina que ela ficou milionária fazendo brigadeiro. Ficou milionária. E aí, às vezes, você faz um brigadeiro muito bom, mas você nunca cogitou que isso poderia ser. Porque, para mim, parece que eu vou fazer brigadeiro, eu vou trabalhar a vida toda, vou passar o dia todo fazendo brigadeiro, e aí se eu vender tudo, vai gerar uns R$100, é isso, né? E não, existe eu acho que o universo conspira a favor de quando você está fazendo as coisas bem feitas com amor, porque parece que o dinheiro aparece, o dinheiro vem, as oportunidades aparecem, você consegue transmitir amor de verdade, as pessoas, assim, o ser humano tem uma capacidade de identificar quem está mentindo, né? Com certeza. Isso é nativo. E o oposto também é verdade. Quando você vê alguma coisa de verdade, você fala, poxa, eu confiei, parei para ouvir. É que transcende, né? É algo que transcende. E aí, sabe, eu te falar outra coisa, essa transcendência é o auge da felicidade na psicologia positiva, né? Olha. Quando a gente consegue fazer algo tão bom que a gente transcende para o outro aquilo,
é porque você chegou no auge da sua felicidade, né? Olha. Isso é lindo de pensar assim, porque você pode ser muito, extremamente feliz e ter retorno financeiro fazendo qualquer coisa, desde que você faça aquilo muito bem, né? E você faz muito bem quando você ama aquilo que você faz, é simples, né? Se você ama, você vai fazer bem. E tem um outro lado, Dani, algum dos livros que você, o Thales, me deu de presente aqui, fala sobre isso, sobre como a gente aprende, que eu estou indo para o extremo oposto agora, que o dinheiro é sujo, né? E como a gente, hoje, parece, a nossa sociedade parece que julga você mal se você tem muito sucesso em alguma coisa. E, na verdade, isso para mim é uma coisa que não faz sentido nenhum. Eu constantemente eu escuto isso. Isso acho que é a minha frase semanal mais ouvida. Eu falo assim, Marcelo, você tem uma empresa que você vende pão sem glúten e você ensina as pessoas a fazerem pão sem glúten. Você é louco ou retardado, porque o cara que aprendeu a fazer, ele não vai mais comprar com você. E a gente acaba com uma mentalidade tão pequenininha que você acaba projetando que alguma coisa está fardada a dar errado, porque você está fazendo. E aí volta para o nosso exemplo anterior. Você faz com amor, faz bem feito, o resultado aparece. As coisas não se boicotam. Parece que o universo está equilibrado nesse ponto. Tá tudo muito É isso, é equilíbrio mesmo, né? Às vezes as pessoas têm muito medo de falar o segredo, né? Uhum. O segredo do sucesso. E se o segredo for não ter segredo? Exatamente. Eu falo isso direto com as minhas alunas. Eu falo, gente, conhecimento é para a gente compartilhar. Conhecimento não é para guardar, né? Se a gente guarda o conhecimento, ele acaba. Você vai morrer, ele vai acabar. A gente precisa compartilhar esse conhecimento para cada vez mais ele chegar a mais pessoas e mais pessoas poderem também vivenciar isso, se ser feliz, né? Ter essa possibilidade. Então, eu não vejo nada demais a gente compartilhar conhecimento. Não vai ser isso que vai tornar a pessoa menos rica, né? Compartilhar o conhecimento. Muito pelo contrário. Na verdade, quando você compartilha o conhecimento, você tem a oportunidade, né, de outras pessoas conseguirem também atingir sucesso financeiro, sucesso profissional. Quantas pessoas você já ajudou aí ao longo desses anos com o seu curso, Marcelo? Tem noção? Olha, que viraram alunos são uns 10 mil. Que estão aqui comigo no Instagram tem uns 90 e algumas coisas mil. Eu acho que tem um povo aí que gostou das coisas que eu fiz. Compartilhou conhecimento com essa galera toda, né? Conhecimento liberta. Liberta. A gente não tem que ter medo. Ele liberta. Conhecimento. Você sabe que eu comecei a dar aula, Dani, por causa disso, por causa do conhecimento, ou pela falta de conhecimento, porque eu fiquei tão injuriado com as coisas que eu tentava aprender e ninguém ensinava, ou ensinava cheio de segredinho, que eu chutei balde. Eu falei, não, agora eu vou aprender e eu vou ensinar do jeito certo. Porque o que a gente falou da austeridade, né? Acho que a gente transcende isso, a gente consegue passar essa sinceridade para as pessoas. Então, você sabe que uma das coisas que me faz mais feliz é dar aula, né? Porque exatamente por conta desse compartilhar conhecimento. E quando eu falo compartilhar conhecimento, é compartilhar o meu conhecimento e o conhecimento das minhas alunas comigo, porque eu aprendo muito também, né? A gente, nesse papel de professora, a gente não só ensina, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro, a gente está trocando o tempo inteiro. Isso é tão rico, né? Isso é tão maravilhoso, isso uma energia incrível. Isso é o universo em equilíbrio de novo. Exatamente. Vai e volta, coisas boas vão e voltam. Isso é bom demais. Eu sou muito grato por você na minha vida, Dani. Estou falando um negócio nada a ver aqui, momento desabafo da live aqui. Porque o universo coloca pessoas boas, Deus coloca pessoas boas na nossa vida. Às vezes erra e colocam errado, mas errado vai embora logo, né? Parece que as pessoas que entram errado na nossa vida, elas não ficam. Não. E as pessoas que entram e ficam, e a gente já se conhece um catatal de tempo. Então, estou aqui desabafando aqui. Dani, aí, beleza. Eu concordo com você. Eu estou infeliz. Eu entendo que eu listei aqui, no meio da live aqui, eu já listei 10 coisas que eu gosto de fazer. E aí, o que eu faço? Eu chuto o balde. Amanhã eu ligo para o meu chefe e falo, olha, vi a Dani lá. A Dani é incrível, falou direto, tocou meu coração. Então, é assim, qual é o caminho para...
Então, para ser feliz. você não precisa fazer isso, né? Como eu falei, não precisa ser do dia para a noite. Mas pode Né? ser também, né? Pode ser. Então, eu fiz isso, tá, gente? Mas Não tem nada errado fazer. Eu acho que aqui não tem resposta eu certa, né? fiz isso, tá? Eu cheguei um belo dia no trabalho e falei, olha, muito obrigada, mas eu tô indo embora. Foi exatamente assim. E fui. É. Mas não necessariamente precisa ser assim. Eu acho que cada um sabe da sua realidade, das suas necessidades naquele momento, para poder entender qual vai ser a melhor forma de fazer essa transição. Porque pode ser uma transição mesmo, como o nome diz, né? Você pode começar, por exemplo, você que gosta de fazer pão, você pode começar a fazer pão e vender online, né? Ou então para as pessoas que moram perto de você, para os seus amigos, etc. Até mesmo do trabalho, você leva para o trabalho para vender e continuar no trabalho que você tem atualmente. Quando o pão for um negócio que já estiver te dando uma rentabilidade um pouco maior, você pode ir transicionando, né? Sair do seu trabalho e se dedicar mais a esse projeto. Isso é uma das formas, né? Agora, se você tem uma pressa, assim, não aguento mais um dia e eu posso, nesse momento, me dar o luxo de fazer essa transição repentina, também ok, você joga, vai com tudo, que também vai dar certo, né? É que existem várias formas de fazer e só a própria pessoa para avaliar o atual momento dela, né? E as necessidades e qual a forma que vai ser melhor para ela fazer. O que não pode? Não fazer. Exatamente. O que Isso é não que não pode pode. é não fazer. Seja chutando o balde amanhã ou daqui a 3 meses, não pode é não Mas fazer. uma coisa importante, Marcelo, você falou agora 3 meses. Estipular um prazo, tá? Uhum. Para quem pretende fazer essa transição um pouco mais lenta e gradativa, estipula um prazo. Porque se você não estipular um prazo, você vai ficar assim a vida inteira também, né? Então, falar são 3 meses, ou são 6 meses, ou é um ano, mas estipula um prazo com data mesmo, coloca na agenda para que isso aconteça. Eu vou pegar um exemplo de uma frase tua. Uma vez eu vi a Dani dando essa consultoria de transição de carreira na minha frente. Assim. E ela falou um negócio que não foi para mim, mas para uma pessoa que eu amo muito, e falou assim: o que você tem a perder? Se você está infeliz, o que você tem a perder? E talvez a resposta seja só o seu salário. Ah, Dani, mas eu ganho 50 mil. E aí? É só o seu salário. Volta, não deu certo, volta. Você não está fazendo, tipo, eu vou cortar o cordão umbilical aqui, depois eu não conecto de novo, não. Não é? Nossa vida não é assim. Você vê que você tem reviravoltas o tempo todo. Então você vai se permitir fazer alguma coisa, você vai experimentar uma coisa nova, chances enormes de que você não volte, mas se tudo der errado, você volta. E o que você perdeu? O seu salário. E que dificilmente é 50 mil, porque quem está no corporativo, a não ser que você seja chefe do chefe do chefe, você provavelmente está sendo explorado de alguma forma, que você não está conseguindo tirar esse dinheiro todo. Então, eu gosto dessa frase da Dani. O que você tem a perder? Põe na balança a tua felicidade e o que você tem a perder se você resolver tá com um bichinho atrás de você, ele tá dando aquela coceira, pensa, o que eu tenho a perder? Eu acho que isso é tão libertador pensar dessa forma que a gente não pensa. Naturalmente, a gente não pensa assim, no que eu tenho a perder. O que eu tenho a perder? Eu tenho a perder o plano de saúde, o seguro dentário, a previdência privada, o FGTS. Aí um belo dia a empresa te manda embora e você perdeu isso tudo. E perdeu tempo. E aí você resolve. Aí resolve fazer outra coisa ou voltar. Mas você arruma uma solução rapidinho. Mas aquele negócio que você tinha, aquele apego todo, de repente, se alguém te dá você resolve. Então, o que foi você... Eu gosto de pensar dessa forma, né, o que você tem a perder e também qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida, né? Uma coisa também, é uma pergunta que eu coloco sempre, né? Quando você está com muito medo de fazer algo, mas o que de pior poderia acontecer?
né? Se eu tomar essa atitude, eu vou morrer? Não. Eu vou me machucar, vou ficar doente, enfim. Não, nada disso. Então, se não vai acontecer nada que seria tão ruim assim, por que não tentar, né? Porque, de novo, você está pensando sobre o aspecto negativo de que vai dar errado, né? Se a gente Crença limitante. né? Crença limitante de novo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu não tenho nada tão terrível assim, né, para acontecer na minha vida se eu tomar essa atitude, se eu tomar essa decisão. E ainda por cima, se realmente der certo, e eu acho que vai dar, porque eu gosto muito de fazer isso, né, então eu vou me dedicar muito, provavelmente eu tenho muito a ganhar, né? E aí eu pensei muito nisso, Marcelo, na época da transição de carreira, que eu pensava o seguinte, como que eu vou estar daqui a 10 anos? Como que eu vou estar daqui a 20 anos? Aí eu olhava para os gestores da empresa e pensava, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero estar assim daqui a 20 anos. Tomara que eles não estejam aqui na live com a gente. Não, Ou nada não contra. sejam sócios da Crocs também. Mas assim, eu não queria aquilo para minha vida. Eu queria mais, né? Eu queria uma vida mais feliz. E eu sabia que naquele aspecto corporativo eu não ia ter isso. Então eu tinha que tentar, porque o pior que poderia acontecer era não dar certo. E se não desse certo, tudo bem, eu ia fazer outra coisa, eu ia voltar para o corporativo, enfim. Pega né? o seu banquinho. Mas eu fui com um pensamento positivo de que vai dar certo, né? E deu. E assim, foi a melhor decisão tomada, com E eu vou te certeza. falar, é claro que eu não tenho dados estatísticos para falar isso, mas todo mundo que passou pela minha vida e que tentou, deu certo. Ah, Marcelo, sua amostragem pode ser horrível. Tudo bem, pode ser horrível. Mas o testemunho que eu tenho para dar é que todo mundo que eu conheço que tentou, deu certo. Eu também, e assim, eu conheço muita gente, porque são alguns anos dando curso de formação em consultoria, então já vi muita gente fazer transição de carreira. E o que eu vejo é muito resultado positivo, assim, muita gente dando certo, porque realmente se libertou, né? Aí, de novo, da Matrix, se libertou lá da Matrix para fazer algo que sempre quis fazer na vida. Né? Eu volto eu tô enrolando para acabar a live porque eu tô gostando mesmo. Então eu volto no assunto do dinheiro sujo, Dani, porque quando eu fiz a transição de carreira, quando eu resolvi chutar o balde, né? Foi até influência do Tade. O Tade me mandou um áudio do Érico Rocha, um vídeo do Érico Rocha que ele falava sobre explodir as pontes, que era um exército que estava relutante em avançar e um coronel, general, não entendo nada de hierarquia militar, jogou uma bomba para trás lá e o povo não podia voltar. E aí ele falou, cara, só está faltando você explodir a ponte. Chega num ponto que você falou, olha, daqui eu não volto. E aí eu botei uma meta, Dani, por isso que eu falei do dinheiro sujo. Eu botei uma meta de ganhar, vendendo pão, 5 mil reais. Eu falei, se eu conseguir 5 mil reais, eu consigo pagar minhas contas, salvar um pouquinho de dinheiro, porque eu sempre guardo um pouquinho, gasto um pouquinho. Então, com 5 mil eu equilibro as contas de 5. E eu vou te falar, no segundo mês, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava, acho que por meses trabalhando no mundo corporativo. Porque aí volta aquela outra história. Você está sempre enriquecendo alguém. Sim. Ou seja, você é o seu chefe, você está realizando o sonho de alguém. Você pode escolher se você realiza o seu sonho ou o sonho do seu chefe, ou o dono da empresa para quem você está trabalhando. Mas tá, de alguma forma, algum sonho você está realizando. Pode ser o seu, pode ser o dos outros. Exatamente, e essa coisa do dinheiro sujo também foi algo incorporado, né? A nossa cultura, a nossa sociedade, para que a gente trabalhasse para os outros, né? Para que a gente não aceitasse se colocar nesse lugar da pessoa que recebe esse dinheiro, né? E sim da pessoa que faz o outro ter esse dinheiro, né? A gente fala de dinheiro. A gente fala de dinheiro, né? Ninguém fala de dinheiro. Você já reparou que ninguém fala não, de... Nem na empresa. Parece que tem um protocolo que não pode falar de salário, né? Não pode, na empresa não pode mesmo, não. Não, dá para pagar minhas contas e tá tudo bem. E, ó, o carro é financiado
o apartamento A tá pessoa se no nome. desculpa também, né? Tem uma coisa engraçada também, né? Ela fala já se desculpando. Não, eu ganho isso, mas isso aqui é financiado. Eu tenho uma aluna que, na véspera do Natal, ela me mandou uma mensagem, foi uma mensagem carregada de emoção, que ela falou assim, Marcelo, em uma semana eu ganhei 5 mil reais vendendo panetone. Isso é mais do que eu ganhei o ano passado inteiro. Cara. E aí tem uma outra aluna minha que mandou, que fez uma live comigo 2 semanas, 3 semanas atrás, ela falou assim, Marcelo, eu trabalhei a vida toda numa indústria de gás, qualquer semelhança, óbvio. Mera coincidência. E ela falou assim, cara, eu larguei, meu marido apoiou, isso também eu acho bacana, né? Quando você tem gente na sua família apoiando. Meu marido apoiou e eu parei de vender gás. Agora eu tô vivendo dos pães, e era o que eu sentia, era o que me fazia feliz, e eu tô ganhando muito mais, até porque o cara não devia ser doido de não apoiar. Primeiro que não apoiar a esposa já é um problema. Se ela tá ganhando mais fazendo que ela está feliz e você for contra, chances são de você, né, ser demitido. Aí a sua esposa vai ser o RH e vai te botar no olho da rua. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante. Dani, para a gente fechar com chave de ouro aqui, se você pudesse listar aqui quais são as atitudes... Eu não vou... Seria muito, muito, talvez, trivial se eu perguntasse assim, Dani, me fala o caminho da felicidade. Eu acho que... isso nem muda, eu acho que achou direito, porque ele tinha os problemas dele lá. Mas eu acho que a gente consegue falar e trazer para as pessoas que estão aqui com a gente, de repente, o que a gente pode evitar, porque são o que drena, o que atrapalha. Você já falou um monte de coisa, mas se você pudesse elencar aqui, o que deve ser os hábitos que eu posso repensar na minha vida para eu, de repente, ter uma vida mais leve, mais próspera e, quem sabe, até mais feliz. Então, assim, um dos hábitos que faz muita diferença é o que a gente já falou antes, né? Que é tentar focar mais no que é positivo e reclamar menos, né? A reclamação realmente leva a um lugar que afasta muito de você ter uma sensação de bem-estar. Então, eu acho que para você conseguir atingir essa sensação de bem-estar maior, essa sensação de felicidade, ser mais grato, né? Começar a prestar mais atenção naquilo de positivo que acontece na sua vida, tentar focar menos no negativo, que no caso é reclamar menos das pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, porque isso vai minando sua energia. Cada vez que você reclama de uma coisa, às vezes muito pequenininha, isso vai minando totalmente a sua energia e vai te levar para um lugar que é um lugar que você não gostaria de ir, com certeza, né? Outra é você também conseguir se relacionar bem com as pessoas. Isso faz muita diferença na nossa vida. A gente ter pessoas que a gente gosta de sentar, de conversar, que a gente pode contar, né? Às vezes as pessoas estão cada vez mais individualistas e se fechando mais no seu próprio mundo, principalmente por conta, né, da tecnologia. Às vezes a gente entra num restaurante, né? Tá cada um no seu smartphone, cada um no seu celular, às vezes até dentro de casa. Eu acho que eles estão conversando, eu fico imaginando se eles estão se falando. Isso traz impacto negativo na nossa saúde mental e também na nossa sensação de bem-estar. Quanto mais a gente consegue se sentir integrado às pessoas, a socializar mesmo, a ter amigos, né? Isso vai fazer um bem maior e você vai se sentir mais feliz, né? Você conseguir ter autonomia. A autonomia é importantíssima para um sentimento de bem-estar. Quando a gente depende completamente de outras pessoas, é muito difícil a gente ter autoestima. Eu não falei sobre autoestima hoje, mas autoestima, gente, é a pedra fundamental disso tudo, né? Porque a autoestima é o que te faz levantar da cama todos os dias, é a autoestima que te faz querer mudar, que te faz querer tomar uma decisão dessas, como a gente estava falando. Então, a autoestima, ela vai estar ali por trás desse sentimento também, para você conseguir ter autonomia, para você conseguir gerenciar a sua própria vida. Ter autonomia é muito importante, tá, gente? Em qualquer fase da vida, tá? Inclusive, quando as pessoas vão ficando mais idosas, a grande
mal-estar, que às vezes a gente pode chamar de depressão, é por conta, às vezes, da falta de autonomia, para ver quanto que isso impacta nas nossas vidas. Então, assim, relacionamento positivo com outras pessoas, autonomia, autoaceitação, que você conseguir se aceitar com as suas fragilidades, mas também com os seus pontos positivos, não enxergar só o que é negativo em você. Muitas vezes a pessoa está num momento da vida que ela só consegue enxergar defeitos. Né? Ela, quando você olha para ela, mas me fala um pouco de você, ela só vê coisas ruins, ela se olha no espelho, ela só enxerga aquilo que é depreciativo, o que ela acha que é ruim nela, ela não consegue ver nada de bom, e todo mundo tem pontos positivos, todo mundo tem coisas boas. Isso é importantíssimo também para estabelecer essa relação de bem-estar que vai fazer você querer viver de uma melhor forma, né? Então, assim, eu acho que esses são alguns aspectos para a gente trabalhar, Marcelo. Muito bom. Então, como eu estava falando, autonomia, relações positivas, gratidão, menos reclamação, né? Aceitação, trabalhar a autoestima para que você pensar, não, eu posso, eu vou tentar e eu vou conseguir, e eu não vou deixar ninguém me falar que eu não posso. Dani, para a gente encerrar aqui, tem uma galera que está aqui que ficou com a pulga atrás da orelha aqui da questão da consultoria de estilo e quer fazer uma transição, ou quer, eu acho que hoje em dia, com exceção com a questão do crop, que talvez não esteja muito alinhado com a moda, tem uma galera que de repente tem um bom gosto melhor do que eu. E aí a pessoa que se interessou, como é que faz? Entra lá no teu perfil, tem algum curso aberto? Como é que funciona? Tem sim. Lá no meu perfil, no link da bio, né, tem lá o link para inscrição no meu curso de formação em consultoria de estilo, que está com as inscrições abertas. Uau. Então, acessando o link, né, na minha bio, vai ter uma página que vai estar explicando tudo sobre o curso e também com um lugarzinho onde você pode fazer a sua inscrição. Mas qualquer dúvida, é só me chamar no inbox. Tá bom. Dani, muito, muito, muito obrigado. Um beijo na Flor, na Bebê Flor. Bebê Flor tá adolescente com anos de idade. E, beijo no Thales. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E uma excelente noite para você. Marcelo, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, né? Você sabe disso. E um grande beijo para a Lulu, para a Luana. Um grande beijo para a Luísa. Né? Tudo de bom para vocês. Beijos para vocês também, gente. Valeu, Dani. Beijo. Tchau, tchau.